attention please. Charlie Alpha, Charlie Alpha, Charlie Alpha. É você que tem que se adaptar às regras locais. Olá, pessoal, muito bem-vindos ao nosso episódio do Charlie Alpha mega especial hoje. Eu tenho convidados incríveis e a gente espera muito que vocês gostem. Eu vou começar hoje apresentando o Felipe, que já esteve aqui com a gente. Oi, Fê, tudo bem? Oi, Carla, tudo bem com você? Tudo bem aqui. Tu tá onde? Tu morou aonde? Como é que é a tua história? Pois é, agora, eu tô em São Paulo agora. E aí o intercâmbio que eu fiz antes de embarcar para Orlando, nos Estados Unidos, Flórida, 3 meses, curto, mas já deu para entender o que era. E eu vou trazer quem deu a ideia do nosso tema de hoje, né? Que a gente vai conversar bastante. Obrigada pela ideia, Michele, se apresente para o pessoal. Oi, pessoal. Bom, eu sou a Michele, sou de Campinas. Embarquei com essa galera aí, né? Faz 1 ano já. E, bom, eu morei nos Estados Unidos, depois eu morei no Canadá, passei um tempinho em Lima e morei também na África do Sul. Acho que totalizando aí dá uns 4 anos, mais ou menos, no total. Show, né, Ivan? Então, você já disse tudo aí. Queria agradecer vocês. Felipe, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Michele, seja bem-vinda. Imagina. A primeira de muitos aí. Muito obrigado aos dois pelo tempinho aí que vocês estão dedicando para bater um papo com a gente. Bom, pessoal, nosso tema hoje é entender um pouquinho do que a gente tem em comum, né? Nós aqui moramos, antes de embarcar, a gente morou em algum lugar fora do Brasil. Eu morei 1 ano na Holanda, fiquei um tempinho na China também. Morei na Bahia, que eu considero para mim um intercâmbio, porque é do outro lado do Brasil. Eu tô aqui no sul, né, no final do Rio Grande do Sul, e mudar de cultura, assim, dentro do nosso país também é muito incrível. Também tem um pouco de choque cultural quando a gente faz essas mudanças e decide embarcar nesses novos desafios, né? Eu queria começar entendendo o porquê que vocês decidiram fazer intercâmbio, porque no meu caso, quando eu tinha... Sempre que eu lia livros de história, eu olhava aquelas fotos e eu tinha um professor incrível. O nome do professor era Segundo José Ernesto, porque o primeiro morreu. Então, os pais dele eram o nome de Segundo. Caramba! E o cara era muito legal. Gente, ele usava o Star. E aí, eu estudava no colégio de freira, né? Então, ele tinha um cabelão comprido, ao Star, todo... assim, meio, como é que é? Revolução, assim, sabe? E ele vinha, contava aquelas histórias incríveis pra nós, sempre de um jeito super animado e com efeitos. E aí eu olhava ele falar aquilo e eu dizia, cara, eu preciso ver isso. Só ver isso nos livros, pra mim, não é o suficiente. Eu preciso sair daqui, eu preciso ver com os meus próprios olhos onde essa história toda aconteceu. E aí eu me lembro de estar saindo da minha casa, eu tinha 17 anos, e tinha um outdoor dizendo assim, quer conhecer o mundo? Vem comigo. E aí eu decidi ser au pair, cuidar de criança fora do país, que foi a primeira vez, eu com 18 anos, nem sabia da vida, de nada. Tava do outro lado do oceano, trabalhando numa família que não falava minha língua direito, e passeando pela Europa. Eu disse, eu preciso realizar esse sonho, eu não tenho grana, então... como que eu vou fazer? Trabalhando. Então, decidi ir. Então, eu quero saber de vocês, como é que foi esses primeiros passos para vocês decidirem fazer essa mudança, essa trajetória? Pode começar, Mi? Bom, acho que a minha história é mais ou menos parecida. Eu sempre gostei muito da ideia de viajar. Então, desde criança, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa nesse estilo. Eu sabia que a minha cidade aqui era pequena demais para mim, mesmo não sendo Campinas uma cidade relativamente grande, é uma metrópole. Mas eu sabia que não era o suficiente. Então, eu sempre pensei, o que eu preciso fazer para isso, né? Quais habilidades eu preciso ter? E eu acho que aprender inglês foi uma das coisas, assim, mais acertadas que eu fiz. Porque, querendo ou não, o idioma é uma coisa importante nessa jornada. Então, eu comecei a trabalhar numa companhia aérea, depois de muitos trancos e barrancos, assim, para conseguir um trabalho que me proporcionasse isso. Só que mesmo trabalhando nessa companhia aérea, eu não conseguia viajar, porque eu não tinha tempo.
Eu trabalhava muito, eram 12, 13 horas. Era para trabalhar 6, mas sempre acabava trabalhando mais, porque eu coordenava o departamento todo. Então, eu trabalhei por volta de 2 anos nessa companhia e pensei, agora é a hora que eu quero fazer uma coisa diferente, né? E foi aí que me veio a ideia de aplicar para trabalhar como tripulante de navio. Isso foi em 2012. Então, eu saí, fiz toda a aplicação, tudo certinho. Era para uma companhia americana. Só que quando eu passei tudo, legal, foi até fácil. Mas quando chegou a hora mesmo de falar, e aí, você quer? A gente vai ver a data de embarque para você? Eu não sei, me deu um medinho. E eu dei pra trás, assim, eu não fui. Eu pensei, já tô trabalhando tanto há 2 anos, quase sem folga, assim, era bem punk mesmo. Então eu acho que eu não vou aguentar, eu fiquei com medo. Aí eu resolvi ir pra África do Sul, foi meio que em cima da hora, não foi nada planejado. Nunca tinha passado pela minha cabeça ir pra lá. Foi mais por questões dos valores mesmo. Eu queria ir pro Canadá, só que era muito caro, tinha que tirar visto. Passagem era cara, tudo era difícil. Aí me apareceu a oportunidade de ir para Cape Town, né, para a cidade do Cabo, e eu fui, me joguei. Em 1 mês eu tinha resolvido tudo e fui. E o que era para ter ficado inicialmente 2 meses somente, mas eu gostei tanto que eu acabei ficando 6, que era o máximo que meu visto permitia. Aí isso abriu demais a minha cabeça, foi isso que mudou. Acho que foi um marco na minha vida, o antes e o depois. Porque me possibilitou conhecer pessoas e culturas. Eu nunca tinha convivido com ninguém muçulmano, por exemplo. Nunca tinha visto um na minha frente, nunca. Então, foi muito bom. Então, só instigou mais ainda. Daí eu voltei para terminar a faculdade, consegui outro emprego em outra companhia aérea, só que essa que me possibilitava viajar muito. E a mesma história. Aí eu viajava bastante, mas sempre meio que a trabalho, eu sempre curto, em períodos mais curtos, né? 1 semana, 10 dias ou 1 mês. Aí quando eu saí, fui para os Estados Unidos. A mesma coisa, não pensei muito. Peguei meu dinheiro, rescisão e fui. Não tinha nada muito planejado. Tinha um visto de turista só. Aí chegando lá, eu descobri que existem várias maneiras de você prorrogar um visto, de você mudar um status, de você ficar sem ter que ficar ilegalmente. Fiquei com uma au pair também por 1 ano, cuidei desse menino Blake por volta de 1 ano, uma família maravilhosa, que eu não tenho nem palavras de descrever, e foi incrível. E conheci um canadense, acabei indo para o Canadá depois disso. Voltei pro Brasil por 1 mês só, depois fui pro Canadá, morei em Ottawa. Nos Estados Unidos eu morei basicamente na Flórida, em Miami, metade do período, depois a família se mudou. Aí eu fui pro outro lado da costa, né, da Flórida, para uma cidade chamada Ave Maria. Era uma comunidade católica. Foi bem difícil a adaptação, era bem esquisito. Mas depois disso voltei pro Brasil um pouquinho, fiquei 1 mês só, fui pro Canadá, fiquei em Ottawa por volta de 6 meses também. Não me adaptei muito bem, né? O inverno canadense não foi para mim, não gostei. Aí voltei a trabalhar, que eu já estava trabalhando. Nos Estados Unidos eu trabalhava como tradutora. Trabalhei por volta de 1 ano no Brasil como tradutora. Me aborreci rápido, estava chato, já não estava gostando mais. Fui pro navio. Então foi basicamente isso, assim, sei lá. Basicamente isso. E no passado eu fiquei um tempo também em Lima, fazendo um curso voltado a coisas do navio também. Fiquei 2 meses em Lima estudando, fazendo o curso de cassino. Mas aí é outro tópico. É outro assunto. Mas é isso. Eu tenho uma pergunta para fazer, Michele. Porque você falou que foi para Cape Town, na África do Sul, para ficar 2 meses. E eu acho isso super interessante, assim. Daí você falou que acabou ficando 6 meses. Eu queria saber como é que você fez, porque você falou que, tipo, a questão financeira foi muito importante para você decidir o destino. Então, se você tava meio que sem grana, como é que você fez para ficar 4 meses a mais do que você se planejou para ficar? É uma ótima pergunta. Olha, foi muito miojo que eu comi. Vou falar real. Não vai ter firula, vou falar a verdade. O que aconteceu, já que é para contar a verdade, é que eu conheci um rapaz, né, na minha 3ª semana, um menino que era maravilhoso, o David. Ele era sul-africano também, e eu pude desenvolver muito o inglês por conta dele, porque a gente praticava muito, eu passava muito tempo com a família dele. Então eu decidi que, até para poder aprender mais, eu deveria ficar mais tempo. Então eu resolvi a questão do visto, que foi bem fácil, e tinha ali um dinheirinho já, né, do que eu tinha guardado por aluguel.
E o resto foi realmente economizando, gente. Eu não vou falar a verdade. Era muito miojo, era muita comida pronta, mas deu pra se virar de boa, tranquilo. Não dava para trabalhar, realmente, na África do Sul. Não sei se as leis mudaram, mas eu creio que não. Elas só possibilitavam trabalhar se eu tivesse um visto de estudante, visto mesmo, tinha que ser tirado em outro país. E as condições eram bem precárias, sabe? E é tudo muito barato lá, né? Você também foi, né, Felipe? Você foi ano passado. Foi. Eu não sei se as coisas ainda estão baratas, mas eu lembro que na minha época, R$1 valiam 4 rands. Então, assim, era bem acessível. De todos os países, eu acho que, para você aprender inglês, eu acho que a África do Sul é um dos que oferecem maior relação custo-benefício, porque além de ser absolutamente maravilhoso, não é caro, né? Então compensa bastante. E também eu viajei muito nesse tempo, né? Enquanto eu estava em outros países, eu voltava. Então eu conheci bastante a Europa, fui várias vezes, fui e voltei várias vezes. Esse ano eu fiquei 1 mês em Londres também, foi bem bacana. Mas não é morar, né? Porque é o que eu sempre falo, você morar é você chegar lá, pagar um aluguel, ter que se preocupar com conta, com comida. Você é um local, você tá ali como qualquer outro. E de viagem não, né? Você tem data para voltar, é tudo tranquilinho. Então eu acho que tem uma diferença muito grande nisso. É verdade. Bom, eu nunca morei fora, então eu não tenho muito a acrescentar nisso, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Independente da questão de visto, né, de vocês saberem que uma hora vai ter que voltar por conta de visto, enfim, quando vocês foram, qual que foi a intenção, assim? Foi tipo, vou morar e ver qual é, ou né, assim, vai ser um rolê, ou foi na intenção de vou para ficar, se der eu vou ficando, não quero voltar mais, assim, o que cada um de vocês pensou, assim, quando foi? Foi, por mais que soubesse que tal dia você, né, tivesse que voltar e tudo, mas caso fosse possível, vocês queriam ficar, sabe? Foi aquela coisa, não quero mais voltar pro Brasil, ou foi um tempo que vocês passaram? Como é que foi para cada um de vocês? Bom, eu acho que eu nunca tive a intenção de me mudar do Brasil. Eu já tive desde pequeno a intenção de morar fora, mas pela experiência de saber o que tem ali, e acho que hoje eu entendo mais essa sensação de tipo perceber que o mundo tá logo ali, é só você ir ali buscar, sabe? Que não é uma coisa tão difícil assim. Eu tinha ido pra Disney quando eu tinha 16 anos, e aí foi a minha primeira viagem da vida, tipo, tanto nacional quanto internacional, e eu fiquei maluco, eu falei, cara, e até hoje, né, sou fã da empresa Disney em si, e com 18 anos eu mudei para São Paulo, comecei a trabalhar numa operadora de turismo, e tinha uma gerente, a minha gerente lá, ela me ensinou que eu poderia viajar sem precisar gastar tanto dinheiro, muito pelo contrário, né? Você pode receber dinheiro por viajar. E aí eu falei, ótimo, mas tipo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar numa estação de esqui? Era um negócio que eu não queria, eu não tenho apreço nenhum pela neve, assim. E ela falou assim, não, você pode trabalhar na Disney, por exemplo. Eu falei, o quê? E aí foi onde eu descobri que eu podia trabalhar na Disney. O dia que eu descobri que eu podia trabalhar na Disney, aí foi onde abriu tudo pra mim, porque eu descobri não só a Disney, como diversas outras empresas e trocentas outras formas, e não sei quantos mil cidades e outros países, e enfim, as possibilidades são inúmeras na hora que você senta na frente de um computador e se coloca para pesquisar tudo. Eu não consegui trabalhar na Disney, porque era uma coisa muito online, e eu acabei perdendo o prazo de entrega de uns documentos. Liguei numa outra agência que fazia também intercâmbio, porque eu tava com dinheiro. Eu falei, cara, eu vou fazer qualquer coisa, né? Mas eu tava bem decepcionado. E aí a empresa, contei essa história pra empresa, eles falaram, olha, você não pode trabalhar na Disney, mas você pode trabalhar. Tá bom, ótimo, melhor ainda, né? E aí foi quando eu apliquei para trabalhar na Universal Studios, em Orlando também. E aí fui pra lá, fiquei 3 meses, que é tipo o International Exchange Program. Você tem que estar na universidade para fazer esse programa, e aí você faz durante as suas férias da universidade, dezembro, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março. E foi o que aconteceu. Mas eu acho que é justamente essa sensação de, tipo, de você tirar essas barreiras, as coisas que as pessoas colocam, assim, sabe? Você perguntou, né? É mais pelo puro prazer de até ali ver o que tem ali com os próprios olhos, um pouco do que a Carla falou também. Acho que eu tenho, a minha mãe me chama de árvore sem raiz,
né? Porque ela diz que eu sempre volto para casa depois que eu vou para uma aventura, mas que eu ainda não achei meu chão para cravar minhas raízes, assim, sabe? E eu sinto muito isso. Eu sinto que dentro de mim tem um negócio que eles chamam de wanderlust, né? Que é um desejo de viajar, de conhecer, de fazer, de ir para outros lugares, assim. E eu vejo que eu já lutei tanto para ficar quieta num lugar. Gente, vocês não têm noção. Eu abri meu próprio negócio. Eu disse, não, agora eu fico aqui. Agora eu aceito que eu tenho que ficar aqui. E daqui ninguém me tira. E vamos fazer a vida aqui. E não consigo. E aí aquilo começa a me saturar. Aquela rotina começa a me saturar. Aquelas pessoas começam a ficar iguais. E eu preciso de gente diferente. Eu preciso de cultura diferente. Eu preciso ver a vida acontecer de uma forma nova. Então, isso me doeu por muito tempo. Eu não aceitava que eu não podia ser como os outros que aceitavam em ter uma vida num lugar e casar e ter filho e tudo naquele mesmo lugar sem nada, assim, de diferente. Eu tinha aquele negócio de estar sempre me movimentando e eu fui muito contra isso. Quando eu aceitei que, na verdade, eu tenho isso dentro de mim, isso é meu, ninguém vai me tirar essa vontade de conhecer as coisas, de conhecer lugares, de conviver com culturas diferentes, aí eu consegui aceitar isso dentro de mim, ficou muito mais fácil eu tomar outras decisões da minha vida. Eu consegui planejar minha vida para que eu encontre um equilíbrio entre esse ser que sou e entre ter a grana para me manter, entendeu? E eu tenho o sonho de um dia achar um lugar e olhar assim, nossa, aqui eu vou ficar. Mas eu acho que até esse sonho acontecer, eu acho que eu já ainda vou conhecer mais uns 100 países, assim. Eu acho que a Carla disse basicamente tudo que eu ia dizer. É mais ou menos isso mesmo. A gente tem essa vontade, a gente tem essa... É difícil explicar, né? Eu acho que depois que você abre a sua mente, em vários sentidos, você não volta para o tamanho original. Então, é o que eu tinha dito antes. Ir para a África do Sul, nas condições que eu fui também, porque minha família não me ajudou, eles eram até meio que contra, porque eles não conseguiam entender, ainda não conseguem entender essa vontade. Por que você não quieto facho, né? Fica aí, casa, já casou, já quase casou tantas vezes, chega ali, quase para. E não dá para explicar para alguém que não tem isso. Ou você tem ou você não tem. Então, ir para a África do Sul, há 8 anos atrás, nas condições que eu fui, eu pagando tudo, abriu totalmente minha independência em vários sentidos. Então, hoje eu sei exatamente, eu me conheço bem, muito melhor, e sei que eu não poderia morar aqui. Não é não morar aqui no Brasil, é uma coisa que eu tive que resolver comigo também. O problema não é o Brasil, porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu tinha isso também, porque eu tinha a opção de ficar lá ilegalmente, né, que todo mundo tem, né, é fácil, é muito fácil. Foi muito fácil encontrar trabalho, na primeira semana eu já tinha trabalho, tinha onde ficar, então você vai se acomodando. Só que eu sabia que não era isso que eu queria, porque isso ia me tirar o mais importante de tudo, que é a liberdade. O que adianta eu ficar presa no Brasil, ficar presa aqui? Eu prefiro ficar presa no Brasil ainda, que tá minha família, meus amigos aqui, querendo ou não, as coisas vão ser mais fáceis do que lá. Então acabou quebrando muitos paradigmas que eu tinha. E depois, quando fui pro Canadá também, puxa vida, eu sempre tive o sonho de conhecer o Canadá, eu fui para lá. É legal, é bacana, conheço pessoas que amam, mas não é para mim. Não gostei a ponto de... Não combina comigo. Mas é o que eu disse, só tendo isso mesmo pra gente... Os semelhantes se reconhecem, né? Só a gente que tem sabe como é. Ou seja, é outra coisa também rapidinho que eu queria perguntar, que eu acho que é uma impressão que todo mundo tem, né? Eu não morei fora, mas eu morei na água da Europa com vocês, né? Uhum. E a grama do vizinho é tão verde quanto parece. Porque a gente sempre tem essa expectativa, né? A gente sempre acha, nossa, lá é uma... A gente sabe que não é perfeito, porque lugar nenhum é perfeito. Mas eu, mesmo não indo para um país, eu já tinha uma expectativa do que seria a vida a bordo, enfim. Vocês também tinham essa coisa de... Eu sei que nenhum de vocês três achava que era perfeito, uma maravilha, mas teve alguma situação, assim, de
vamos dizer, de quebrar a cara nesse sentido, você chegar achando que, meu Deus, aqui vai ser, e você olhar e falar, não é bem assim, ou foi mais do que vocês esperavam? Tinha essa coisa, eu sei que a expectativa tinha, mas tinha muito isso de lá vai ser esse paraíso que é vendido pra gente, isso alguma hora passou na cabeça de vocês? Carla, o que você tem a dizer? Eu tenho muitas situações, e eu vou citar algumas aqui para mim que foram bem marcantes. Primeiro, sim, a Europa tem uma segurança absurda, tem uma qualidade de vida absurda. Uma vez eu fui pegar o trem, eu não tranquei meu carro, eu voltei fui no sábado, voltei no domingo, meu carro estava lá, ninguém abriu meu carro. As crianças que eu cuidava corriam pela rua, passeavam, andavam de bicicleta, nunca aconteceu nada. Então, assim, a facilidade de viajar também, né? Tipo, eu ganhava 300 euros, gente. Eu conheci 10 países, eu ganhando 300 euros por mês, é como se fosse 300 reais aqui. Então, eu viajava com muita facilidade, pegava um trem e estava em outro país em 2 horas. Isso era maravilhoso. Mas eu fui humilhada pela minha chefe, no caso, né? Que uma vez eu usei o banheiro da casa, que era um banheiro comum, não era era tipo no 2º andar, e eles estavam todos no 1º andar, e ela disse que ela bateu na minha porta, dizendo que ela não queria mais sentir cheiro de latino dentro do banheiro dela. Tá. Nossa, que capivara! Eu lembro que você me contou essa história. Então, assim, pra mim foi Ela muito... é bem burra, né? Para não dizer outra coisa, né? Então, assim, aquilo pra mim foi muito... me acordou muito do como que o brasileiro era visto, sabe? Então, pra mim, acordou mesmo. Foi assim, se toca... o que falam, né, fora do Brasil sobre brasileiro é verdade, existe um preconceito absurdo. Eu fui para uma balada, eu falei que era brasileira, o cara só faltou me levar à força, porque eles acham que a gente é sexo triste fácil, isso, né, cara? sabe? E assim, a primeira vez que eu fui, claro, eu tinha Orkut e tinha MSN, mas eu não tinha celular, assim, então eu falava com a minha família uma vez por semana, eu ligava para eles. E agora eu senti a diferença das últimas viagens, nossa, né? Eu tava no navio, conectava com a minha mãe a qualquer momento e, enfim. Então, mudou muito nessa parte de comunicação. Mas, realmente, você sobreviver como brasileiro lá fora, dependendo da cultura que você tá, é bem complicado. Como é que foi pra ti, Fê? Carla, antes dele responder, deixa eu só fazer uma perguntinha, já que você falou. Carla, de onde você acha que vem isso, essa visão que eles têm? Algumas visões a respeito dos brasileiros a gente entende, mas isso que você falou dos caras verem uma mulher brasileira e achar que é só chegar aí e pegar igual como se fosse na época do Homem das Cavernas. De onde que vem isso, assim? Porque alguns preconceitos do Brasil a gente entende que é pelo nosso próprio comportamento, mas isso a respeito de mulher, na tua opinião, você acha que vem de onde? Porque não é toda mulher que é assim, tem algumas que são, a maioria não é. Então, de onde você acha que vem esse conceito universal, vamos dizer assim, do cara olhar e falar, brasileiro, então é só chegar e pegar que é minha? Por que você acha que isso acontece? Eu vou responder e depois eu quero a opinião da Michelle também. Por favor, claro. Né, pra ver se eu não tô pensando besteira. Mas na minha opinião, eu acho que foi feito uma propaganda do Brasil lá fora como carnaval. Como o país da facilidade de mulheres, como um lugar onde você pode vir e aproveitar as maravilhas, sendo elas, principalmente, a festa e o sexo. É o país onde você pode fazer o que você quiser, né? Isso, eu acho que vem daí. O que tu acha, Michelle? Eu acho que existe um estereótipo e ele é reforçado justamente por esses comportamentos. E eu me lembro muito bem que quando eu fui para a África do Sul, né, como eu falei, eu ainda era bem inexperiente em várias coisas.
E foi um choque muito grande para mim, nesse sentido, porque realmente eu pude sentir na pele, né, o que eles falam, que a gente sempre meio que cresce ouvindo, mas é verdade mesmo, você vai pra uma balada e as coisas são mais fáceis pra gente. Eu lembro que eu entrei em muita balada de graça, só por ser brasileira, e a abordagem também é diferente, mas eu nunca deixei passar disso, assim, já traçando meio que um paralelo, eu preciso falar isso, mas eu acho que no navio eu senti na pele a força do estereótipo de uma maneira assim muito mais brutal do que em qualquer outro país que eu tivesse assistido antes. Por um brasileiro, Então, né? Infelizmente. Então existe, claro, depende da gente, depende, né? Foi o que o Ivan falou. É uma minoria, não são todas as meninas, né? Ainda bem. Só que a gente tem um comportamento que para muitas culturas... para o próprio sul-africano, eu me lembro que esse menino que eu namorei, ele era metade alemão e metade holandês. Então a família deles, eles eram muito puritanos, assim, extremamente reservados. Então, até, puxa vida, no século XXI existiam alguns comportamentos que para eles eram inconcebíveis, que pra gente não é nada, que eu não vou nem citar, mas são coisas assim super estúpidas mesmo, porque eles estão ali tão isolados, né? Então, assim, para ver um brasileiro, ver alguém de fora é uma coisa tão exótica que chama atenção. Mas nos Estados Unidos eu já não senti tanto, era mais por ser latina, né? Você tá morando em Miami, eles olham pra tua cara, já sabem que você é latina. No Canadá, eu acho que é o único país que realmente eu nunca senti isso, eles te respeitam mesmo, de verdade, existe mesmo essa cultura de respeito. Mas isso existe, Ivan, existe. E não sou eu sozinha que vou lutar contra isso, entendeu? Eu acho que Infelizmente existe, né, Michelle? Você sabe o que eu penso, eu acho que a gente tem que cuidar da gente, fazer a nossa parte, e é isso, porque a gente vai acabar convencendo as outras pessoas que a gente não é uma delas. Uma das coisas que eu via muito no navio, que eu tirava meio que como um elogio, era isso: você é brasileira, mas não é como as outras. Demorou um tempinho para entender o que significava, mas depois eu percebi que tinha muitas outras como eu. Só que não era a maioria, era uma minoria. Exato, eu senti isso muito também. Isso não falando só de mulher, assim, mas agora comportamentos não é justificáveis, mas eu não sei se você estava no Brasil na época dessa última Copa, né, do nosso trágico 7-1. Eu estava na capital, né, eu estava em BH, então foi praticamente um carnaval de o quê? Foram quase 30 dias de Copa, né? Foi como se fosse onde eu estava, né? Que eu não viajei, eu não fui para outras cidades. Então, por ali, quase 25 dias. Já no finalzinho não tinha tanto turista, mas vamos dizer assim, os 15 primeiros dias tinha gente do mundo inteiro ali. E você via que eles faziam o que eles queriam, assim, não com mulher, né? Mas assim, era gringo subindo em árvore, mijando no chão, no meio de um bairro nobre, e os brasileiros achando a coisa mais linda do mundo. Tipo, o cara quebrando cone, entrando com cone na cabeça dentro do McDonald's, e a galera só faltou bater palma pro cara, assim, sabe? Se ele quisesse cagar no chão, e era uma coisa que eu via que os estrangeiros ficavam incomodados, sabe? Você via até que, né? Você via que os estrangeiros, não só daquele país, mas eles ficavam, sabe? Cara, o que você tá fazendo? E o brasileiro, é o Brasil, então tem hora que a gente ajuda, né? Porque o cara olha e fala, porra, lá você pode fazer o que você quiser. O cara faz isso, ele joga cone, ele quebra coisa na rua, ele vomita no carro, ele vomita na cara dos outros. E o próprio brasileiro acha isso lindo, né? Parece que é uma atração pra ele. Eu fiquei chocado vendo isso. Esse tipo de atitude, sabe? Tanto do gringo fazendo isso, quanto do brasileiro achando a coisa mais espetacular do mundo. Pra mim foi assim, eu falei, aí você entende, apesar de discordar. E os caras vêm aqui, eles veem isso, o brasileiro acha bonito, então você quer que eles façam o quê? Né? Infelizmente, o próprio brasileiro tá lá, que legal, tá mijando em cima da gente. Sabe? Só respondendo. Eu acho que isso acontece mesmo, a gente já tá meio que acostumado, né? A gente nem se assusta mais, mas só respondendo, você tinha perguntado antes rapidinho sobre existir algum lugar que a gente considere perfeito. Eu acho que eu posso dizer assim com uma certa propriedade, porque eu tinha essa ilusão. Quando fui para os Estados Unidos, eu realmente comprei a ideia de que o sonho americano era algo que existia.
Você abraçou lá, mesmo a ideia do American Dream, né? A gente cresce ouvindo isso. É engraçado que eu li uma pesquisa esses dias que falava justamente disso, o que é o sonho americano, né? E nem eles souberam responder muito bem, assim, de uma maneira assim bem tosca. É basicamente você ter a sua casa, ter a sua família, ter a sua cerquinha branquinha ali. É basicamente isso, uma coisa meio utópica. Só que a gente cresce ouvindo isso, a gente acredita. E hoje eu posso dizer mesmo que eu não tenho nenhum país assim que... Lógico, né? Não tenho que conhecer todos os 200 países do mundo, sei lá quantos são os países da ONU, que ela considera países, mas são muitos, para saber isso. Só que hoje eu sei que é uma questão muito mais de sentimento mesmo. O American Dream, ele é meio que uma produção hollywoodiana, né, Michelle? Vamos dizer assim, uma coisa que talvez nem eles acreditem tanto quanto eles vendem, né? Eu já conversei com muita gente que é de lá, assim, eu tive a oportunidade de conversas rápidas quando eu conversava com alguns americanos, e alguns deles falavam, cara, é assim, é muito bonito para quem tá de fora, mas nem pra gente aqui já é uma coisa, talvez nos anos 40, 50, né, até pela falta de internet, falta de comunicação, fosse uma coisa mais fácil de comprar, mas assim... Eu já conversei com americanos que eles mesmos falavam, cara, é só quem não mora aqui mesmo que ainda acredita nisso. Felipe, o que você acha disso tudo? Cara, eu acho várias coisas disso tudo que eu tava ouvindo vocês tentando fazer um raciocínio na cabeça, né? Manda ver, por favor. Eu acho que o que vocês estavam falando sobre o comportamento do gênero masculino em frente ao comportamento do gênero feminino, eu já refleti muito sobre isso também, porque não é o meu lugar de fala. Então eu tentei pensar onde é que eu poderia me colocar aí, porque de fato não é o meu lugar de fala. Eu não me relaciono com mulheres e eu não sou uma mulher. Eu não tenho nada a ver com a história, assim. Mas se tem uma coisa que eu aprendi na vida é que cada um é protagonista da sua própria vida, sabe? Eu não vou romantizar o que acontecia dentro do navio em muitos casos, mas eu acho que mesmo que a mulher escolha fazer essa troca, ela tá se protagonizando, assim. Eu acho que isso não ajuda em uma luta que tá acontecendo, mas ainda assim ela protagoniza a própria vida, então é ela que escolhe o que vai acontecer dentro da vida dela. Quanto ao sonho americano, eu acho que assim, cara, primeiro que a gente vive num país muito legal, que existe... o Brasil, ele proporciona pra gente um bom relacionamento com vários outros países, né? A Carla conseguiu morar em outros países, a gente consegue trabalhar num navio tranquilo, mas a nossa economia não está estabilizada ainda. Então a gente tem a economia dos Estados Unidos, que é uma economia estabilizada. O que isso quer dizer? Que você ganha o suficiente para você sobreviver. E existiu um momento nessa história toda que os Estados Unidos se manteve com essa economia estabilizada, sendo a primeira do mundo durante muito tempo e ainda sendo a primeira do mundo, né? Então acho que é isso que as pessoas buscam. As pessoas buscam ir para lá e ganhar um mínimo, mas podendo ter um carro e uma casa e enfim, é isso, né? Acho que as pessoas, elas querem ir para os Estados Unidos porque eles apresentam essa economia mais estabilizada. Eu lembro que quando eu morei lá, o lugar onde eu morava, eles cobravam um aluguel de $800 por mês. E nós morávamos em 4 pessoas, ou seja, seriam $200 para cada um. Eu tinha que trabalhar 3 dias e meio para pagar esse aluguel, sabe? Hoje aqui no Brasil, se eu quiser pagar um aluguel, eu tenho que trabalhar metade do meu mês vai só para o aluguel, entende? Então, acaba que não sobra. A conta no final do mês, ela quase que não fecha se eu tiver que ir sozinho, por exemplo. Eu preciso compartilhar o lugar que eu moro e dividir as contas para conseguir que a conta no final do mês feche e no final do ano eu consiga comprar alguma coisinha se eu me organizar economicamente muito, muito bem, assim. Porque não existe muita possibilidade, sabe? E olha que eu acho que nós 4 que estamos conversando aqui somos de um grupo bastante favorecido, que teve acesso a um certo conhecimento e vai ser muito difícil a gente ficar desempregado, sabe? Mas existe uma galera que não teve a oportunidade desse conhecimento e dessas oportunidades todas, né, que nós tivemos, e que faz muito sentido para eles lutar por esse sonho americano, porque de alguma forma faz sentido, sabe? Enfim, infelizmente essa é a realidade. O que não cabe mais pra gente, sabe? A gente que já foi lá e já viu e enfim, a gente já entendeu que não funciona bem por aí. Eu acho que o segredo do sucesso mesmo é trabalho
e o tempo que você dedica para as coisas, aonde você direciona o seu tempo para. Entrei um pouco de ideologia agora, foi mal. Tá tranquilo, relaxa. A gente concorda com você. Isso aí. E é engraçado isso de cultura também, né? Porque dentro do navio a gente tem tantas culturas lá dentro que acaba que não existe uma, né? Assim, é óbvio que não, mas que eu falo assim, você tá no Canadá, você tem o povo do Canadá, você tem a cultura do Canadá, você tá na África do Sul, você tem aquilo ali. Para o navio é uma soma tão grande de coisa diferente que no fundo não é nada, né? Não existe uma unidade. Eu acho que a única unidade que você tem ali, ou algo que você possa chamar de coisa em comum, é ter que falar inglês, que nem isso tem uma galera que fala, né? Mas isso é estranho, né? Quando você coloca tanta gente lá, de tantos países, tinha o que naquele fatídico lugar que a gente trabalhou, falavam que era 67 nacionalidades, né? Ao todo, pegando até aquelas que só tinham 2 ou 3. E acaba que é um nada aquilo ali, né? Porque é tanta gente, cada um convivendo a sua maneira, tendo que se adaptar ali, mas deve ser bem estranho para vocês que moraram, né? Em um tempo mesmo, foi como acho que Michelle falou, né? Você morar, você viver, você absorver aquilo depois de um tempo, então você vai entendendo qual é daquela cultura. A bordo, isso não existe, né? Você, claro, tem que respeitar o outro, tem que aprender a dançar ali conforme a música, mas não existe isso de uma unidade, né? É meio que cada um por si e não tem um algo em comum, né? O que você acha disso, cara? Ou Michelle, quem... Eu queria falar uma adendo sobre isso. É que cada um é uma história, sabe? Tipo, existem pessoas que foram lá e se deram super bem e conseguiram mudar status de visto e hoje, enfim, tá tudo bem, tá tudo certo. E existem pessoas que não se adaptam a isso. Eu gosto muito da ideia da Michelle, dessa coisa da liberdade, sabe? Tipo, você vai para os Estados Unidos, não conseguiu mudar o status do visto e aí você passa a ser uma pessoa ilegal lá dentro. Eu não gosto dessa ideia. Isso pra mim não vale a pena, sendo que existe um país onde eu posso ser livre, sabe? E foi exatamente aí que o navio me pegou, a falta de liberdade que existe dentro do navio, assim, sabe? Eu acho o seguinte, eu acho que a regra número 1 para quem está saindo do seu país, da sua comunidade, do seu ambiente e quer ser inserido, né? Você quer morar em outro país, ou quer passar um tempo, quer estudar, não importa. Acho que a regra mais importante é você saber respeitar as diferenças e saber que você é o diferente ali. É você que tem que se adaptar às regras locais, é você que tem que se adequar às normas dali e não o contrário. E eu percebia muito, eu vi muito isso em vários lugares, Estados Unidos mais ainda, por ter uma comunidade muito grande de brasileiros, né? Então, já não notei isso tanto na África do Sul, porque eram muito poucos mesmo, mas no Canadá também, existe uma diferença do imigrante que vai para os Estados Unidos e do imigrante que vai para o Canadá, assim, traçando um paralelo bem rapidinho, porque o que vai para os Estados Unidos, muitas vezes ele vai com visto de turista e ele já vai pensando em ficar ilegal, ele realmente já vai com esse intuito. Ele já vai com a segunda intenção, né? Ele já vai pensando em aprontar, basicamente, né? Mas eu meio que culpo um pouco as políticas de imigração dos Estados Unidos, porque elas não são fáceis pra gente que é brasileiro. Elas realmente não facilitam. Uma das maneiras mais fáceis e mais eficazes de você ganhar um green card é através do casamento. E eu vou te falar a real. Na minha primeira semana já tinha gente me oferecendo, sabe? É uma indústria, sério? Realmente. É algo que existe, não existe só nos filmes, existe de verdade. Já no Canadá, não, porque é um pessoal um pouco mais qualificado, eu diria. Um pessoal que passou por um programa de imigração, eles estão fazendo aquilo porque realmente querem fazer aquilo, eles sabem os custos, eles sabem os prós e os contras. Até o público, né, vamos dizer assim, as pessoas, as comunidades, elas estão diferentes. Então, se você está indo para um lugar diferente, para o navio que seja, e você não está apto a se adequar às regras locais, fica em casa, de verdade. Não sai da tua casa tentando mudar, tentando levar suas ideologias e achando que você tá certo, porque você vai quebrar a cara. Eu falo isso por experiência dos meus 30 e poucos anos. Então, desse conselho que eu dou pros meus amigos, que tem vários amigos que querem fazer intercâmbio agora, meu irmão também tá querendo ir pro navio, eu falo para ele, vai, mas você vai limpo, vai. Saiba o seu lugar, né? Não queira enfiar coisa na goela dos outros, não queira impor o que você acha pros outros, saiba. Eu acho que é fica na sua, né? Fica na sua.
humildade, né? Te leva a lugares que você nem imagina. Você saber escutar, você saber ouvir, você saber o seu lugar. É isso mesmo. Felipe, você concorda? Carla, vocês concordam? Concordo, eu acho que é isso, cara. Tipo. Sei lá, eu acho que não pode ser baseado numa coisa que você espera que seja. Eu acho que é com muita pesquisa que você vai descobrir se é realmente o que você quer. E eu acho uma coisa muito importante também, que é você conversar com quem já fez. Eu tenho isso pra minha vida. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa que eu nunca fiz, eu vou conversar com quem já fez pra ver qual que é a coisa, assim, sabe? Porque numa dessas você acaba colhendo algumas informações que podem mudar tudo na sua decisão. Mesmo que para você não venha a vivenciar, ou elas talvez não sirvam, vamos dizer assim, né? Mas você já vai com uma noção de alguém que esteve lá, que já te deu um toque. Você fala, olha, pode ser que isso nunca aconteça comigo, ou isso não role, mas eu já sei que pode rolar, então você já fica meio com o olho aberto, você já sabe mais ou menos como é que é de uma pessoa que viveu ali, né? Ao contrário de outra que nunca foi e falar, eu acho porque eu vi no YouTube. Foda-se, né? E os pontos de vista, né? Os pontos de vista, cara. Você tem que ouvir várias pessoas, não adianta. Eu concordo. É isso que eu queria acrescentar também, que você não pode levar a experiência de uma pessoa como se vai ser a experiência que você vai ter. Com certeza não. Eu acho que cada pessoa tem a sua visão de mundo, tem as suas experiências anteriores. Eu já falei em outros episódios aqui que às vezes eu queria que a vida tivesse me ensinado um pouco mais, mas ao mesmo tempo sem o navio eu não teria tido algumas visões que eu tive, né? Então acho que é bem importante ouvir muitas informações e principalmente o autoconhecimento, né? Eu acho que você tem que se conhecer, você tem que entender qual que é o seu limite, o que você está disposto. A Michelle até comentou, eu tava saindo de um trabalho de 2 anos, de 12 horas seguidas, será que eu tô pronto para mais 7 meses, né, de uma rotina cansativa e tal? Não, vou dar um tempo agora. E também entender as oportunidades que a vida te dá, sabe? Eu acho que às vezes não era pro Felipe ir pra Disney em si, né? Era pra ele trabalhar nos estúdios. Então, entender as oportunidades que estão passando, de repente, pela tua porta, ou a gente nunca sabe, tem que estar aberto, né, a essas experiências, se você é uma pessoa que gosta. Agora, se você é uma pessoa que não gosta, também tá tudo bem, a gente não tá aqui falando nada, assim. Tipo, pensem que, porque, né, como a gente falou no começo, é uma coisa nossa, assim, a gente não consegue não fazer. E é isso que a gente quer que as pessoas entendam, que elas não nos julguem. Eu acho que isso é meio que uma redenção, assim, não nos julguem se a gente prefere gastar nosso dinheiro viajando em vez de comprar um apartamento. Né? Mas, Carla, olha, eu acho que você queria te interromper, desculpa, mas eu acho que se eu pudesse escolher, eu acho que eu não ia querer ser do jeito que eu sou, porque eu vejo os meus amigos, eu vejo os meus irmãos, eles estão felizes do jeito deles, eles não têm essa ânsia, essa necessidade do novo, de você explorar, de você estar aqui e falar, mês que vem eu vou para, não sei, onde apareça a oportunidade, juntar as coisas e ir. Então parece que a gente está procurando uma coisa que hoje eu já não sei mais se eu vou encontrar, sabe? Eu acho que a resposta deve estar dentro de mim mesmo, porque não tá lá fora. Então, é isso que eu ia te perguntar, Michelle. Você acha que você não é feliz, assim, que eu digo assim, você fala, né, que você vê as pessoas, a sua família, as pessoas ao seu redor felizes, mas você acha que você não é feliz? Nesse sentido, assim, você acha que por você ser assim, você não é feliz porque você tem isso de estar sempre querendo ir para algum lugar? Você acha que isso não é ser feliz porque os outros são felizes de outra forma? É que eu acho o seguinte, numa forma bem prática, se houvesse a possibilidade de escolher entre você viver aquela vida que todo mundo vive, né? Você termina a escola, faz a faculdade, conhece alguém em casa, compra uma casa, pronto, cedo. Então, eu tive que passar por algumas situações antes de eu poder assumir esse lado. Não que não estivesse lá dentro, eu estava lá. Só que eu não sabia como colocar para fora, né? Como atender essa necessidade. Então, eu passei por muitas frustrações. Isso que a Carla disse, né? Vocês estavam comentando antes de você ir para um lugar e pensar, será que isso é
esse é o lugar perfeito, é o lugar ideal, e descobrir que não é, aí você vai para outro lugar, para o próximo lugar e descobre que não é também. Então, eventualmente, a gente acaba descobrindo que não é um lugar, né? Realmente algo dentro da gente. Mas, num comparativo, ou eles fingem muito bem, de repente, né? Mas eles parecem ser muito mais felizes, muito mais realizados, muito mais conformados. Você entende o que eu quero dizer? Tem até aquela frasezinha clichê, né? Que o lar é onde seu coração tá, né? Às vezes... Nossa, é isso verdade, eu né? levo pra vida. Não Eu levo pra adianta vida. o cara falar que o sonho dele é ir pra Islândia e ele chegar lá achando que a Islândia vai resolver os problemas dele, vai curar ele. Não vai. Porque o problema é ele, né? Então, se você é o problema e você se muda querendo que o problema some, sinto te informar que o problema é você, né? Infelizmente. Diga, cara. É difícil. Uma confissão agora. Vixe. Para mim foi muito difícil entender como eu estava agindo, tá? Porque toda vez que aparecia um problema na minha vida, eu fugia. Eu pegava uma passagem e saía. Então, quando a minha casa estava caindo aos pedaços, eu peguei uma passagem e fui para Holanda. Quando o meu emprego aqui estava um porre e eu tinha terminado um relacionamento, eu peguei e fui para Bahia. Quando meu negócio não ia, eu vi que meu negócio não ia dar certo, que não ia chegar onde eu queria, eu embarquei no navio. Então eu cheguei num ponto nessa situação que eu pensei assim, poxa, toda vez que eu vou viajar é porque eu tô fugindo do que tá me incomodando. E só que ao mesmo tempo eu entrava nesse conflito, tá, eu tô fugindo do que tá me incomodando, mas eu tô fugindo para um negócio que eu sempre quis fazer. Até eu entender que, na verdade, quando as coisas estavam me incomodando, eu precisava mudar. Eu não precisava fugir. Então agora entra aquela parte que eu comentei antes do autoconhecimento, de entender por que eu vou tomar o próximo passo. É para fuga? Ou é para conhecer algum lugar novo? Ou é só para viajar? Ou é para morar mesmo? O que eu quero? Então, quando isso se tornou claro para mim, todo o resto, todas as minhas próximas ações se tornaram claras, sabe? Só que eu precisei, que nem a Michelle falou, precisei apanhar, precisei ir embora e ter que voltar. E não uma, não duas, 3 vezes eu voltei. E esse processo, para mim, que foi o criativo, onde eu tive mais oportunidade de olhar e onde eu tive mais oportunidade de viver. Se eu não tivesse vivido isso, não seria nada perto do que eu sou. E eu acho que não teria sido feliz também, sabe? Porque eu conheci pessoas incríveis no caminho que me ajudaram a ser o que eu sou hoje e a buscar com mais clareza o que eu quero, sabe, agora. E você concorda que o caminho é mais importante que chegar, cara? Ou não? Concordo. E você, Michelle? Eu acho que nessa máxima. Felipe, o que vocês... Desculpa te interromper, perdão. Vocês concordam que o caminho é mais importante que chegar? Ou que... Claro que chegar também é importante, né? Você não pode andar a vida inteira, mas é mais importante aquilo que tá no meio ou chegar no fim? O que vocês acham disso, assim? Eu total acho. Eu acho que o caminho, na verdade, ele é o que vai te trazer o conhecimento, sabe? E o grande objetivo seu precisa, na verdade, de várias metazinhas que você... Metazinhas ou metinhas? Eu acho que são metinhas, né? São pequenas metas que você tem que cumprir para alcançar esse objetivo. E toda vez que você alcança uma pequena meta dessa, eu acho que a sensação de felicidade, ela aparece, sabe? Tipo, então você cumpre um negocinho aqui e você se sente um pouquinho mais feliz. Você cumpre outro negocinho ali e você se sente um pouquinho mais feliz. Até que chega a dado ponto que quando você olha o resultado disso tudo, que é, na verdade, alcançar o seu objetivo, esse instinto de felicidade, ele já aconteceu repetidas vezes, que na hora que você vê o resultado, ele nem é tão grande assim, quanto você achou que ele fosse lá no começo do caminho, sabe? Eu fui meio que ao contrário das meninas, assim, eu sabia exatamente o que eu queria quando eu fui fazer o intercâmbio, quando eu fui trabalhar do navio. Eu sabia exatamente como ia ser. Eu sabia o dia que eu ia embarcar e eu sabia o dia que eu ia voltar embora, e pra mim ia ser só aquilo, sabe? O navio não, porque quando eu cheguei lá eu entendi que ia ser uma coisa muito diferente do que eu achei que fosse. E eu não tô falando de trabalho, porque sim, no navio você trabalha muito,
problema é que o relacionamento, acho que as pessoas pra mim foi o que pegou no navio. Mas agora quando eu fui pra Orlando foi super simples, assim, foi exatamente o que eu achei que fosse ser. Fora a saudade, eu achei que fosse sentir menos saudade. Mas é isso, mas com certeza o caminho ele é muito mais... Ele te recompensa muito mais do que o resultado em si, sabe? O que você sente mais saudade quando vocês estão fora, mesmo no navio ou em casa? Começa, Ivan. Do que eu sinto mais saudade? Quando você tá fora, Ah, da minha família, cara, sem dúvida. Da minha família, claro que dos amigos também, mas da família, assim, porque a gente tem um relacionamento muito bom, sempre teve. Tem as brigas também, tem os pega pra capar de vez em quando, mas isso é normal, mas eu tenho uma relação muito boa com eles, muito boa mesmo. Então, quando eu tô fora, eu até lembro assim, caramba, meu pai, ele ia curtir demais isso aqui, minha mãe, meus primos, a galera, puta, se o cara tivesse aqui. E dos amigos também, então eu sinto falta disso. É porque eu me mudei muito, não pra fora do Brasil, né? Mas por conta do emprego do meu pai, até meus 20 e poucos anos, ele era muito transferido, né? Sempre dentro de Minas, né? Que ele trabalha no órgão aqui de Minas. Então, era a conta de eu fazer amizade uns 3, 4 anos, que você já pode se considerar um morador, né? Vamos dizer assim, tem que mudar. E é uma nova escola, todo mundo pra trás, namorado tá pra trás, fica tudo pra trás. Chegava numa outra cidade ali, 3, 4 anos, vamos mudar de novo. Então a saudade é uma coisa que sempre me levou, assim, porque eu fazia boas amizades, eu tinha que mudar. Eu arrumava uma namorada, eu entrava em um relacionamento, tinha que mudar. Novos amigos, vamos mudar a escola, mudar a faculdade, mudar. Então eu falava, caralho, toda vez assim. Aí parou um tempo, já tem um tempinho, fiquei 15 anos em BH depois. Mas o que eu mais sinto falta é da família mesmo. E amigo eu tenho em vários lugares, né? Que todas essas cidades que eu passei, eu posso não ter contato, mas o dia que encontra parece que foi ontem, que a gente tinha 12 anos e tava andando de bike na rua, chegando com o nariz quebrado em casa, cheio de barro. Eu acho que é isso. E você, Michele? O que mais te dá saudade? Bom, eu acho que na minha primeira viagem, né, a primeira vez que eu fiquei 6 meses fora, a saudade da família foi o que pegou mais. Só que eu também nunca fui muito apegada à minha família, assim, não a ponto de falar, nossa, tô morrendo, tô me sentindo homesick, né, tô sentindo saudade de casa. Então eu ligava pra casa, eu lembro que eu demorei mais de um mês pra ligar pra casa, né, eu comprava aqueles cartões que a Carla tinha falado antes, que antigamente não tinha, né, antigamente... Não tinha tanta facilidade quanto hoje em dia. A internet lá era horrível, então a gente ligava quando dava. Ia no orelhão mesmo, não ligava nem de casa, eu lembro bem disso, marcou bastante. Mas foi mais a família e os amigos. Da segunda vez que quando fui para os Estados Unidos e fiquei mais tempo, eu já não senti tanta falta. Para ser mais rápida, eu acho que eu sinto muita saudade dos meus gatos, porque eu sou realmente apaixonada por bicho. E eu consegui suprir isso quando eu estava tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, fazendo um trabalho voluntário na PetSmart. Eu fazia um trabalho de socialização com felinos e era lá que eu ia toda semana para matar a saudade dos bichinhos, porque de tudo era o que eu mais sentia saudade. E da comida também, mas como eu cozinho, então dava para improvisar, eu ia lá e fazia. Mas eu não posso dizer que eu senti tanta saudade da minha família, dos meus amigos, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sei que eu posso voltar. E hoje em dia a gente tem internet, né? A gente pode conversar todo dia. Então isso diminui bastante as distâncias. Isso é maravilhoso. Eu jurei que você ia falar, Michele. Eu arrumava mais gato pra suprir essa saudade. Eu queria. Eu juro que eu tava esperando algo assim. Aí eu chegava e eu arrumava mais gato. Fala, Carla, desculpa. O que eu mais senti falta foram os bichinhos. Eu tenho também uma convivência muito legal com meu pai e com a minha mãe, mas como eu saí de casa muito cedo, com 18, eles meio que se acostumaram já. Agora, os bichos, gente, que saudade que me dá. Quando eu chego em casa, eles começam a chorar como se não me veem a vida, assim. Pra mim, eu senti muito, assim. E a comida, né? Porque eu chego em casa, é assim, é pão com ovo e churrasco. E tu, Fê? Só a família. Eu só sentia falta da família. Porque acho que eu morei em Orlando. Acho que é o lugar mais brasileiro que existe nos Estados Unidos. É Orlando. Orlando e Miami, a Flórida em si. E depois no navio tava empestado de brasileiro, né? Então não sentia falta de falar português, não sentia falta da comida, porque a gente fez uma temporada brasileira. Então a gente, na verdade, ficou pouco tempo fora, né? Mas eu ainda não encontrei alguém que pudesse
como é que fala? Pudesse suprir o buraco que a minha família me deixa, mas é porque, de fato, a gente é muito apegado, assim. Eu também moro fora desde os 18 anos, eu já saí de casa, eu tenho quase 8 anos que eu moro fora e eu vejo os meus pais no máximo uma vez por mês, mas ainda não consegui me acostumar, porque eu estando em São Paulo é uma coisa que, sei lá, R$90 e 3 horas resolvem o meu problema, né? E aí quando eu tô fora não é bem assim que funciona. Vão ser alguns R$1.000 e algumas horas e alguns aeroportos e daí... Você não vai pegar um busão de Roma pro Tietê, né? Não é assim que funciona o negócio. Então é aquilo de novo, tipo, aqui pra mim é tocável tá com eles. Se eu quiser pegar um ônibus meia-noite e, tipo, amanhã cedinho eu tô lá. Agora, fora do país não funciona muito assim. É isso, porque amigos eu faço em outros lugares também, whatever. Você arruma outros, né? Igual a Michelle arruma outros gatos, você arruma outros amigos e é isso aí. Eu troco por outros. Eu arrumo outro, né? Espero que o Felipe não me troque, sim, eu faço. Não, a gente pode conversar, mas assim, na hora de beber e fazer festinha e tudo mais. Balada tem em todo lugar do mundo, entendeu? Não como as daqui, mas tudo bem. Bom, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para fechar esse assunto, assim, e eu queria saber de vocês se a experiência que vocês tiveram no navio para decidir embarcar, porque a Michelle meio que já respondeu isso, né? Primeiro ela decidiu embarcar, mas aí ela voltou atrás, decidiu morar. Mas enfim, entender qual que foi a ligação de vocês para embarcar com a experiência de vocês de ter morado fora, porque para mim foi assim: eu preciso viajar, eu preciso sair daqui. Como que eu vou fazer isso e ganhar dinheiro? Porque grana eu não tenho para viajar. Aí fui achar várias opções, uma eu já tinha feito a pé, não podia mais. Qual era a próxima opção? Navio. E aí eu fui. Então, se eu não tivesse feito todos esses intercâmbios e coisas, não ter entendido essa minha vontade incrível de viajar, se eu tivesse grana, talvez, eu não teria embarcado. Então, para mim, foi primordial, assim, ter morado fora, ter tido essa experiência para decidir a vida a bordo, né? E eu queria ver se para vocês sim teve a ver e se isso contribuiu para o contrato de vocês ser legal ou não, se teve alguma influência para vocês. Comecem as moças. Olha, eu acho que eu gosto de pensar que eu embarquei porque eu tinha realmente que embarcar, aquela experiência tinha que acontecer. Porque quando eu decidi, né, quando eu voltei, eu tinha voltado do Canadá fazia uns 6 meses, nem isso. Eu já estava, assim, bastante entediada, porque eu trabalhava o dia inteiro em casa como tradutora e a gente pensa que é legal fazer home office e não é, porque eram 10, 12 horas do mesmo jeito, até de 18 horas. Eu lembro que, às vezes, nos projetos com uns prazos ridículos, assim, impossíveis. Então, eu estava trabalhando muito, muito. E eu queria uma coisa nova, queria uma coisa diferente. Eu sabia que eu não queria voltar para o Canadá, para os Estados Unidos também não. Eu pensei, navio, vou tentar. Aí teve um workshop em São Paulo, foi tudo muito rápido. Meu processo foi extremamente rápido. Eu fui, fiz entrevista no dia seguinte ela já passou outro teste de inglês, eu passei. Na outra semana eu já tinha data, só que eu não tinha os cursos. Aí começou, né? Porque realmente eu tinha que fazer tudo direitinho, porque não basta ter a data se eu não tiver os cursos tudo, o certificado direitinho. E eu não queria embarcar tão imediatamente, né? Assim, logo que eu descobri que era fácil, né? Relativamente fácil, meu processo foi fácil, eu vim descobrir depois, porque não é para todo mundo assim. Então eu fiz o curso em setembro e embarquei em novembro. Mas eu não posso dizer que eu fui motivada pelo dinheiro, porque eu já sabia que o valor que eu ia receber, né, como waitress júnior, não era lá essas coisas. Eu fui mais pela experiência. Eu falava isso muito no navio. Eu lembro que algumas pessoas meio que não acreditavam, mas é verdade. Eu fui pela experiência em si. Eu tinha a determinação de terminar o contrato. Infelizmente, o meu primeiro contrato não foi um contrato fácil, porque aconteceram muitas coisas. Eu acabei perdendo meu pai e não consegui voltar. Mas, enfim, terminei, me senti muito orgulhosa de mim mesma de ter terminado. Mas o que eu ganhava no navio, o que eu ganhava antes, o meu trabalho antes, é basicamente a mesma coisa, não teve muita diferença, mas eu não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar comida. E eu tinha também toda a experiência de estar no navio, que é algo que eu recomendo muito, porque é realmente algo singular. Eu já tinha viajado muito antes de ir para o navio e ainda assim eu nunca tinha tido aquele tipo de experiência. Então, foi legal para o meu amadurecimento.
E foi muito... acrescentou muito para minha personalidade, para o meu jeito de ser. Conheci pessoas maravilhosas. Acho que minha motivação foi mais existencial, eu diria. Para responder para alguém, eu digo isso. Realmente vai pela experiência. Não vai pelo dinheiro, porque você trabalhando o tanto que a gente trabalha todo dia, dinheiro no mundo não vai pagar aquilo. Engolir o sapo que você engole, então não vai pelo dinheiro. Hoje eu tenho uma cabeça diferente, hoje já sei que eu poderia ir para algum certo departamento, hoje de uma certa maneira, onde eu seria realmente motivada pelo dinheiro, mas no meu primeiro contrato não, eu fui pela experiência. E você, Felipe? Pra mim também, eu acho que eu compartilho muito da ideia da Michelle, assim, de que eu fui pela experiência única e exclusivamente também, não foi por grana. É claro que na hora que você olha lá, tipo, quanto você sempre fica muito mais atento no quanto você pode chegar a ganhar trabalhando no navio do que quanto você ganha, né? Porque o que eu olhei foi tipo, você pode ganhar de 1.800 a 2.300 dólares por mês trabalhando no bar. Eu falei, opa! E não foi isso, mas foi quase, assim. Mas eu lembro que eu tinha uma amiga, e aí ela falou, e vamos sair hoje à noite, uma amiga minha de Santos tá aqui, e aí a gente conversa um pouco, vocês vão estar super bem, porque ela trabalhou em navio, então vocês têm mais ou menos o mesmo perfil de vida, né? E aí eu falei, beleza, vamos sair. Saí, encontrei essa menina, e aí conversando com essa menina, a gente começou a conversar e a trocar conhecimento de experiência, sabe? E ela falou assim, cara, você tinha muito que trabalhar no navio, porque você tem esse perfil e não sei o que, tal. Eu falei, tá bom, vou dar uma pesquisada. E ela me passou o nome da agência, fui pesquisar sobre a agência, eu falei assim, cara, deve ser mó legal, né? Porque achei que fosse ser legal. E aí comecei a aplicar, mas o meu processo ele não foi rápido, como a Michelle contou que o dela foi, mas ele não foi difícil. Ele foi demorado porque eu quis que ele fosse demorado. Então, tipo, eles me pediam um curso pra eu fazer, ao invés de eu ir desesperado pra fazer o curso, eu dava uma enrolada, sabe? Até alguém da agência me ligar e falar assim, e aí, cadê teu curso? Eu falava assim, cara, não fiz ainda, então tem que fazer até tal dia. Aí, tipo, eu ia trabalhando assim, sabe? Eu ia nesse prazozinho. E aí consegui estender até, tipo, 7, 8 meses depois que eu tinha começado o processo. E aí, quando eu tava com toda a documentação certinha, eles falaram, beleza, agora passa uma data pra gente. Eu falei, cara, isso era tipo final de ano. Era, sei lá, dia 12 de dezembro, uma coisa assim. E aí eu falei, cara, meu aniversário é em janeiro, eu vou jogar pra depois. Eu falei, primeira semana de fevereiro. Eles falaram, beleza. Eles me ligaram, sei lá, 3 dias depois, pedindo pra eu embarcar no dia 23 de dezembro. Eu tive uma semana pra me preparar. Eu falei assim, gente... Aí eu falei, calma aí. Fui olhar o nome do navio, fui olhar o roteiro que o navio ia fazer e tal. Eu conversei com os meus pais, eu falei, vamos nessa então. E aí, tudo bem, acabei sendo chamado e embarquei em Santos. Foi pela experiência só. E eu acho que eu compartilho de novo com a ideia da Michelle, de que meu primeiro contrato foi único e exclusivamente pensando na experiência de trabalhar tudo aquilo e de trabalhar com esse serviço nesse hotel gigante que navega e cruzar o oceano e conhecer países ao mesmo tempo do que você está trabalhando e, tipo, lidar com trocentas nacionalidades ao mesmo tempo, mas hoje eu faria única e exclusivamente por dinheiro e, assim, tipo, de todas as funções que eu me disponibilizei a exercer no primeiro contrato, sei lá, cortaria, tipo, para 1/10 só. E hoje são pouquíssimas profissões que eu exerceria dentro de um navio e pensando na grana e, tipo, custo-benefício, sabe? Ia ser isso. Eu acho que eu concordo com vocês também. Eu não fui... fugindo de nada, vamos dizer assim, né? Eu já tentei fazer isso uma vez, não funcionou. Eu fiquei morando um tempo em Morro de São Paulo, na Bahia. Falei, nossa, vou lá, uma ilha maravilhosa, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Não foram, porque o problema estava comigo, né? Então eu desde cedo aprendi que pra mim isso não funciona. Tipo, vou viajar para esquecer a vida, para esquecer os problemas. Pra mim isso nunca deu certo. Fui sabendo que ia ser punk. Quer dizer, né, foi muito mais punk do que eu pensava, mas eu já fui sabendo que ia ser paulada, já fui sabendo que não era só alegria, foi menos alegria que eu imaginava também, né, mas foi pela experiência mesmo. Claro que a grana é um chamativo, né, você ganhar em dólar, aí você fala, eu moro no Brasil, eu vou ficar um tempo fora ganhando em dólar sem pagar conta nenhuma, e se eu quiser eu não gasto com nada, né, a não ser que você queira sair
você queira comprar alguma coisa numa lojinha, tem gente que não gasta absolutamente nada, né? Volta com 98% do que ganhou. Sim. Então dá pra juntar uma graninha boa e eu tive uma agência de comunicação, né? Eu tive uma microempresa por 1 ano e meio quase. Não deu certo, cada um foi pro seu canto e o meu canto, a minha família não morava mais em BH, né? Daí eu tive que ir pra uma cidade que pra mim não tinha nada lá, né? Realmente não tinha nada, então eu falei, mano, ficar aqui não dá. Voltar pra BH financeiramente também não dava, né? Que o custo de vida lá é alto. Você ganha bem, mas você gasta muito. E não é assim, não é gasta muito pra ter uma vida luxuosa, assim. Você não passa perrengue, você não mora numa quebrada, mas você também não... Sabe, assim, pra ter uma vida de boa, você ganha bem, mas o seu dinheiro vai quase todo embora, como já falaram aí, pra você comer, pagar a conta e sobra um pouquinho pro rolê e olha lá. Então eu falei, eu preciso fazer alguma coisa da vida. Voltar pra BH tá inviável, ficar aqui também. Eu já tinha feito meu processo em 2015, fui chamado, mas não fui. Liguei pra agência em questão, falei, ó, agradeço pela oportunidade, mas não vai rolar. Eu até fiquei meio que arrependido depois, falei, nossa, foi a oportunidade da minha vida que eu joguei fora. Mas eu acho que naquela época eu não estava maduro para ir. Hoje eu entendo, eu falo, ainda bem que eu não fui naquela época. Então foi isso, fui pela experiência, né? Repito, a grana é chamativa, sim. Claro que não é a mil maravilhas quando você acha, mas é chamativa, né? Porque dólar convertido para real, você fica, opa, maravilha, né? Não vou gastar com nada. Comprei tudo que eu queria, fiz tudo que eu queria, fiz quase tudo que eu queria. Algumas coisas não deram para fazer por conta de tempo, mas recomendo. Não penso em voltar, mas recomendo. Se você quer ir, vai, mete a cara, saiba que você vai se fuder igual um cachorro, mas vai ser uma experiência única na sua vida. Uns vão adorar e vão querer voltar e fazer 80 contratos, uns vão tentar se jogar no mar e nunca mais voltar, mas você só vai saber indo. É só quando tiver na sua pele, é só quando o seu tiver na reta que você vai saber qual é. Então, se você tem a dúvida, se você tá na dúvida se vai ou não, vai, e se for ruim, você volta. Ninguém vai te manter em cárcere privado, pede pra sair que eles te mandam de volta pra sua casinha. É isso, mas isso aí. tenta, se você tem dúvida, mete a cara. Vai ser pior do que você pensa, mas ao mesmo tempo vai ser melhor também. Foi uma coisa que muita gente me falou, tudo que você acha que é bom, e tudo que for bom vai ser muito melhor do que você achava. E pro ruim também, tudo que for ruim, se você acha que você já viu o inferno, você viu só a portinha dele, você vai ver lá no caroço mesmo. E realmente foi isso, eu tive experiências que eu nunca mais vou esquecer, coisas simples, né, mas que foram muito melhores do que eu imaginei. E as ruins também foram um pesadelo pavoroso, assim, mas é o que vai acontecer com todo mundo. Se alguém me perguntar e tiver com dúvida, eu falo, abraça e vai. Só assim você vai saber o que vai acontecer e como é que é. É isso. Pessoal, eu queria agradecer vocês. Eu acho que a gente teve um papo muito legal. Eu gostei bastante. Para variar, né, conversar com vocês me faz crescer cada vez mais. E é o que a gente quer, na verdade, com esse podcast, é que as pessoas, ouvindo a gente falar, olhem para dentro, olhem para si mesmas, né, e vejam para que caminho, de repente, elas querem ir. Se elas tiverem mais dúvidas, elas vão falar com a gente, vão entrar lá no nosso Instagram, vão mandar um e-mail pra gente. E a gente está aqui sempre disponível para trocar essa ideia e sair um pouquinho melhor. Então, Felipe, muito obrigada. De nada, obrigado a vocês. Michele, obrigada de coração por achar esse cantinho e esse espacinho para nós. É literalmente o quarto do gato, eu tô aqui, mas eu que agradeço, foi muito bacana mesmo. Mas é uma boa esse quarto do gato. Nos próximos você já avisa ele, ó. Quando eu entrar aqui, você não enche o saco, que Ele tá a mamãe vai querendo ficar entrar aqui. Aí, tá vendo? Você já deixa avisado. Eu faço das palavras da Carla as minhas, Felipe. Brigadaço mais uma vez aí. Michele, bem-vinda. Você aparecerá outras vezes também, vocês dois. Muito obrigado pelo tempo, pelo papo. É tudo que a Carla falou, é sempre bom conversar com vocês, com gente que tem ideia para trocar, que já viveu muita coisa,
que você não precisa ter 90 anos para ter vivido muita coisa, nem todas elas vão ser boas, mas trocar experiência sempre é bom. Então, muitíssimo obrigado a vocês dois pelo tempo de verdade. É sempre uma alegria trocar ideia com vocês. Obrigadão. Obrigada a Valeu, você, gente. pessoal. Valeu. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Até mais.